A Igreja da Galácia, capítulo 1. E como de praxe, o tema do louvor e o tema da pregação é o mesmo. E Paulo está escrevendo para uma igreja que havia compreendido do Evangelho. Gálatas, capítulo 1, mas que ao decorrer do tempo, ao passar do tempo, o povo começou a desandar, deixar o verdadeiro evangelho por qualquer proposta religiosa que trouxesse austeridade, que trouxesse também algum tipo de legalismo ainda da religião. E o capítulo é 1 e o versículo é o 6, tema da pregação, verdadeiro evangelho, texto, Gálatas 1, 6 a 10, todos acharam? Amém? Mas assim, glória a Deus. Palavra do Senhor. Estou chocado, essa versão é King James, tá? Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, que seja considerado anátema, amaldiçoado ou maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro outra vez: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu, agora, o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Podem sentar, amados. Esta carta que Paulo escreve à igreja da Galácia, ela tem uma característica interessante e que nos leva também a estarmos refletindo sobre o Evangelho de Cristo, mas principalmente a compreensão do Evangelho de verdade, não aquilo que a gente traz como sendo pressuposto da adoração ou da religião, mas o Evangelho de verdade. O interessante é que quando a gente fala do Evangelho de verdade, o Evangelho do Filho de Deus, o Cristo que foi à cruz pelos nossos pecados, a justiça de Deus, aquele que nos amou, aquele que trouxe para si um povo, aquele que agregou povos, tribos e nações. O que a gente vai compreender é que este evangelho ele é tão simples, mas tão simples que chega a ser decepcionante para o círculo religioso. Mas quando a gente trabalha este evangelho também, ao mesmo tempo ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele chega a trazer constrangimento para aqueles que o ouvem. Ponto do próprio Paulo ainda escrevendo à igreja de Coríntios, mas dentro desta mesma proposta, trazer a compreensão de que o amor de Cristo nos constrange, julgando isto, que se um morreu por todos, todos devem morrer. Então a mensagem do Evangelho é esta mensagem simples, esta mensagem que traz aqui um impacto da glória e o peso de Deus, esta mensagem que tira tudo do homem e traz tudo da graça e da misericórdia de Deus, esta mensagem que não cobra nenhum pressuposto humano, mas que traz única e exclusivamente a dimensão do amor de Deus por cada um de nós, do Cristo que foi à cruz pelos nossos pecados, deste que no tempo exato se fez homem, para alinhar com a raça humana, na semelhança de homem pecador, mas contudo não pecou, mas que pudesse relacionar com o homem perfeitamente, 100% homem, 100% Deus, mas 100% perfeito também, que não vai dentro da fragilidade humana, mas que pega toda a estrutura frágil do homem
e todo o círculo da religião que o homem tenta criar para trazer algum tipo de respostas para Deus, ele pega tudo isso, ele crava em si mesmo, e depois ele pega o seu próprio corpo e crava na cruz, e depois ele morre. E a Bíblia diz que ele morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele levou as nossas dores, as nossas aflições, levou o nosso fardo, levou o peso de cada um de nós, para que pudéssemos tão somente ser impactados por este evangelho simples, mas compreender que a palavra de Deus, dentro desta proposta, ela se dá na dimensão não da simplicidade, mas do poder. E este poder, Paulo diz, é poder para transformação de todos quantos crerem. Poder de Deus, evangelho, poder de Deus, evangelho, explosão de Deus, evangelho que impactua o homem pela simplicidade da mensagem. E a simplicidade da mensagem é: Cristo nos amou, Deus nos amou, ponto de enviar o seu único filho para que ele se nivelasse com os homens, pagasse preço pelos homens, fosse até a cruz, redimisse cada homem para que este homem pudesse apresentar-se ante Deus agora de forma santa, de forma plena, de forma totalmente civilizada, ou de forma totalmente justificada, não trazendo em conta a estrutura do homem, senão que trazendo única e exclusivamente em conta o peso da glória de Deus. Ou seja, o Deus que nos justificou em Cristo Jesus, agora nos chama para adorá-lo, para celebrar o seu nome, para ter ações de graça, para render a isto também, mas com a proposta única e exclusiva: celebrem a glória de Deus, celebrem a vitória sobre a cruz, celebrem porque o Filho de Deus veio a este mundo, morreu por cada um de nós, não cobrou nada de nós, senão que nos justificou e nos deu a possibilidade de que agora, sendo justificado, sendo então comprados pelo próprio sangue de Jesus, possamos tão somente oferecermos ações de graças a este que nos amou desde a eternidade passada. Pela simplicidade do evangelho, corremos o risco, irmãos, de tentar acrescentar alguma coisa nele. A palavra do evangelho é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que se a gente não se ater a esta palavra na simplicidade, a gente tenta inventar moda, a gente tenta criar questões, a gente tenta trazer pressupostos, ou seja, é muito simples. Eu posso incrementar o círculo religioso chamado fé cristã e trazer aqui alguns aspectos normativos para que o povo cumpra, e assim fica um pouco melhor aparente, porque é tão simples, mas tão simples, que a gente precisa aumentar alguma coisa do homem para poder mostrar a glória de Deus. Só que não, porque o Deus que se entregou por nós, na pessoa do Filho, ele buscou simplicidade para se nivelar com cada um. E ele não cobra arrogância, ele mostra o Cristo que vai à cruz. Mais uma vez, Filipenses 2,6: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É Deus, mas tira a arrogância de ser Deus, torna-se servo, e ao seu tempo crava-se numa cruz, para que possa levar e levantar homens que pudessem glorificá-lo no futuro. Simples assim, irmãos. Então o evangelho é isto. O evangelho, ele não é litúrgico, o evangelho não é cheio de caprichos, o evangelho não é uma estrutura que a igreja cria, o evangelho é a palavra de Deus. Simples. Bom, e o que eu preciso fazer para abraçar este evangelho? Aceitar a fé cristã. E o que mais? Só isto. Não, mas eu quero pagar preço religioso. Aí Paulo está falando aqui: não. Mas eu quero oferecer um sacrifício a mais. Aí Paulo está falando aqui: não. Não, mas eu quero mostrar o círculo religioso e quero poder mostrar toda a estrutura que a religião traz e toda a ostentação da glória religiosa. Aí Paulo está falando: não.
Porque tudo que a gente tenta acrescentar, a gente está pondo dentro daquilo que Deus criou como sendo perfeito, e todas as vezes que a gente tenta pôr alguma coisa nossa, a gente está maculando aquilo que é de Deus. E aqui a igreja de Gálatas, ela tinha este problema. Paulo vem, prega a mensagem da cruz, perfeito, mas vem um grupo de judeus e começa a pregar para aquele povo: olha, vocês precisam cumprir todos os ritos da lei, senão vocês não serão salvos. E a igreja fica perturbada. E aí, a gente aceita a graça ou a gente aceita a lei? Aí alguém chega e fala: não, você aceita a graça, mas você cumpre a lei. Aceita o favor de Deus, mas cumpre tudo. Então você faz que nem judeu, você veste que nem judeu, você vai ter aqui toda a ornamentação de judeu, você vai guardar o sábado, você vai oferecer sacrifícios, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, você vai mostrar que o cristianismo tem que mostrar uma glória que excede todas as glórias. Aí Paulo está falando: não é assim. Você aceita o evangelho, você quebra toda a estrutura litúrgica, você quebra todo o capricho próprio, você tira tudo aquilo que a igreja tenta motuar como sendo parâmetros para servir a Deus, você quebra tudo isso, porque o evangelho é simples, é palavra de Deus. Aí a Bíblia está falando que todos quantos confessam a Jesus, mediante o ato de confessar mesmo, é o que a Bíblia está falando, você pega ele e batiza como testemunho de fé. Aí o círculo religioso fala: não, você não pode. Primeiro, qual a sua situação civil? Aí a Bíblia está falando que a situação civil de um crente é consciência para a salvação. Aí a gente fica aqui: bom, eu acho que eu sou amasiado, eu acho que eu tenho um caso, eu acho que, pois é, você não pode. A igreja está falando: você não pode. Aí Jesus está falando: você pode, porque eu morri por você, eu paguei preço por você. A igreja fala: não, mas você tem que cumprir todo o ritual litúrgico da igreja. Aí Paulo vem e ele fala: olha, você não tem que cumprir nada, porque tudo que você precisa cumprir, você por si só não dá conta, Jesus já cumpriu na cruz. Bom, mas então deixa eu vestir diferente, para mostrar que eu sou diferente. Aí Paulo está falando: não vista. Porque o Filho de Deus, quando vem, ele vem para mostrar a simplicidade. É homem que, para pagar o preço do resgate, foi o resgate de pobre. Então você pega 2 rolinhas, você pega um par de pombinhos, sacrifica para trazer o resgate da purificação, porque é pobre. O rico vai lá no novilho cevado, vai no cordeiro cevado, pobre vai no pombinho. Aí Jesus está mostrando simples, humilde. Aí a igreja traz a arrogância de querer ser prepotente e maior do que a glória do evangelho. Aí a Bíblia está falando: bom, mas o evangelho não é poder da igreja, é poder de Deus. A igreja não transforma, é o Espírito Santo. O evangelho, ele não traz justiça que permita a igreja comprar porções ou lotes, ou consorciar o poder de Deus e sair vendendo. Não. Aí a Bíblia está falando: olha, você aceita o sacrifício da cruz, você vive pela palavra de Deus, você é transformado pelo Espírito Santo, o evangelho é esta justiça de Deus. Aí a gente fala: não, mas tem um ritual aqui da igreja que você tem que praticar, porque se não praticar, não serve. 12 lições para ser batizado com o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: não, você ora, se você crê, o Espírito Santo te batiza. Aí a gente fala: 12 lições para ser membro da igreja. Aí Jesus está falando: bom, mas se você creu em mim, você já é membro do meu corpo. Aí a gente fica criando barreira. Não, mas 12 passos para a prosperidade. Aí a Bíblia está falando: mas você é próspero, a sua alma agora conquistou os céus. E a gente fica inventando, irmãos. E a gente sai pondo peso, a gente sai pondo fardo pesado, sai trazendo tudo aquilo que o evangelho não propõe, e querendo acrescentar aquilo que toda a lei judaica propõe. Ou seja, o evangelho é light, é suave, não é? Aí a gente quer pegar toda a estrutura da lei, 613 mandamentos, jogar na costa
do fiel e falar: cumpra tudo isto. Aí Paulo fala assim: olha, você está começando no Espírito e você está terminando na carne. Aí a gente fala: não, de jeito nenhum, né? Aí a Bíblia está falando: olha, você tem que compreender que o Evangelho é libertação. A religião envelhece, está fadado ao desuso. A Bíblia está falando isso, Paulo está falando isso. E a gente fala: não, mas é sempre bom tentar vestir aquela roupa que a gente não veste mais há muito tempo. Aí Paulo fala: não serve. E a gente inventa moda. E o Evangelho é simples. Não somos salvos por pressupostos, não somos salvos por nós mesmos, mas somos salvos mediante o sacrifício, por aceitar e por viver a mensagem da salvação. Isto é salvação, irmãos. Esta é a mensagem. E aí Paulo está falando que a mensagem, esta mensagem, é que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Não basta, não sou eu que quero reconciliar com Deus. Aí o Paulo fala: não, mas não funciona assim. Mas aí a gente fala: mas eu quero assim. Não, mas é muito mais simples do que isso. Não, mas eu quero, porque eu preciso reconciliar com Deus. Bom, mas é Deus que reconcilia com você. Você está muito distante de Deus. Não, mas eu preciso, porque isto é terapêutico para mim. Isto cura minha alma, não é? Isto é psicologicamente viável. Aí Paulo está falando: bom, mas aqui não é terapia, não é psicologia, aqui é reino de Deus. Não, mas eu quero fazer a minha parte. Aí Paulo está falando: não precisa. E a gente vai forçando: mas eu quero pagar preço. E o preço que você paga tem que ser preço de sangue. Então não é o que você acha que é justo, é o que Deus acha que é justo. E o que Deus acha que é justo é o sangue de Jesus. Você não dá conta de derramar o seu próprio sangue para tentar se justificar diante de Deus. É Jesus quem faz isto. O Evangelho é a palavra de reconciliação. E se a gente de fato tem juízo, a gente só aceita o Deus que está reconciliando o homem consigo mesmo mediante o sacrifício do Filho. Amém, glória a Deus. Isto é o Evangelho? Sim. É poder de Deus? Sim. É isso que eu quero. O que eu faço? Aceita. E agora? Anda pela mensagem. Não, mas é muito simples, eu quero fazer mais. Mas não precisa. Mas eu quero. Não, mas não precisa. Aí você volta lá atrás, no quarto século da era cristã. Aí Agostinho, bispo de Hipona, está falando assim para você: todas as vezes que você quer fazer algo para Deus que Ele não cobra, necessariamente você não está adorando a Deus, você está adorando o seu próprio ego. Todas as vezes você pega parte da Bíblia para ler e despreza outra parte, necessariamente não é a palavra de Deus que você quer. E isso é o espírito do anticristo. Lá atrás ele está falando isso, quarto século. E a igreja hoje está inventando tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, e jogando de forma tão pesada, que a gente tem prazer em cumprir, porque olha, o mundo está cheio de desafios, né? Então a gente vem para a igreja para encarar mais um. Aí a beleza do Evangelho é que aqui você chega e o próprio Deus, na pessoa de Jesus, pela sua palavra está falando: aqui não tem desafios, você só precisa aceitar a Jesus e descansar. Aí você fala: bom, mas eu não quero, eu estou cheio de vitalidade, tem que malhar, tem que correr, né? Aí Deus está falando: olha, caso você queira fazer isso para você, você faça, para mim não precisa. Não, mas eu quero, é para ti. E aí Paulo está falando: isto é desviar do Evangelho e trazer aqui a glória da carne. É o que ele está falando logo no capítulo 3 mesmo, no versículo 13, não é? Mostrando que não é isto, irmãos, é a glória de Deus mediante o sacrifício do Filho, na ação e no poder do Espírito Santo. Onde o homem entra nisto? Não entra, ele só contempla, ele só desfruta, ele só vive. Se ele tiver juízo, é só isso. O Evangelho demonstra o maior ato de justiça de Deus revelado na sua mensagem, o Filho de Deus que nos justifica sem a nossa própria ajuda. A frustração é isso, porque o círculo religioso
tem muita ação do homem, o evangelho tem nenhuma. Nenhuma. Bom, mas olha Deus, eu quero orar por ti. Aí ele vai falar, se de fato você ouvir dele, ele vai falar, bom, você pode orar, você pode consagrar, você pode santificar. Não vai fazer diferença, senão que para você vai. Então se você consagra, se você jejuma, você amortece a carne. Se você se dedica à palavra, você tem direção. Se você se conduz por orientação do evangelho, você é justo. Não, mas eu quero fazer mais do que isto. E ele está falando, não precisa. É porque Daniel ficou 21 dias sem comer e sem beber. Aí Jesus está perguntando, mas seu nome é Daniel? Aí não, porque o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, ficou 21 dias travado lá tentando trazer a resposta para Daniel. Enquanto Miguel não veio também, não aconteceu nada. Aí Deus vai perguntar para você, mas seu nome é Miguel? É Gabriel? Não, então não é para você isso, foram para eles. Não, mas aí a gente cumpre isso daqui porque fica bom, é muito ritualístico. Aí Paulo está falando, não precisa. Aí nós estamos falando, mas eu quero. Aí ele vai e fala assim, então faz o que você quiser, porque você não obedece. Não, inclusive eu quero fazer um bolo. E vai lá e faz um bolo bonito de chocolate e chega para Deus, está aqui. E o próprio Deus vai falar, mas você sabe, eu nem gosto de bolo de chocolate, eu gosto de morango. Então, irmãos, a gente não tem que ser bonzinho e a gente não tem que ser um escoteirozinho para todos os dias fazer 3 boas ações. Não. O que nós temos, de fato, é que aceitar a verdade do Evangelho e se conduzir pela palavra de Deus. A verdade do Evangelho e se conduzir pela palavra de Deus. A verdade do Evangelho e perceber que isto é o poder de Deus para transformação. Olha, depois que eu ouvi do Evangelho e aprofundei na palavra, não é que eu senti que eu não tenho mais problema com muitas coisas que no passado me afligia, não é? O que te afligia no passado? Olha, no passado eu bebia, no passado eu fumava, no passado eu tinha uns rolezinhos, no passado eu era o cara, né? E não preciso de mais nada disso, nem sinto vontade. Aí o Espírito Santo vai falar, pois é, porque de fato você não foi proibido de fazer estas coisas. Você foi gerado. E a natureza que te gerou agora não é esta, é nova, é do Espírito Santo. É o religioso que pega aqui 613 mandamentos para cumpri-lo e fala assim, olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás, lembra-te de sábado para santificar. Bom, ele vai cumprindo tudo isso aqui, os 10, decálogo, depois ele vai falando tudo mais que precisa e a gente vai cumprindo. Nossa, mas eu nem estou sentindo nada, estou cumprindo, mas nem estou alegrando o coração. Aí vem o Evangelho e Jesus fala, olha, não precisa trazer enfado, tão somente descansa, consola, porque é o meu Espírito Santo que vai trabalhar por vocês, em vocês. Aí a gente, é até bom isso, né? E deixa o Espírito Santo agir. Mas dado o momento a gente para e fala, Espírito Santo, stop, para, eu dou conta, eu vou só. E o Espírito Santo vai falar assim, não, você não dá conta, você não foi regenerado para isto. Isto é você antigamente. Não, mas eu dou conta. Então vai. Aí a gente vai e quebra a cara. Aí Paulo vem e fala, pois é, por que vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne? Bom, mas a carne é boa, não é a carne da carnalidade, é a carne da lei, mandamento. Aí o próprio Jesus fala, mas eu cumpri todo ele em mim, no meu corpo, na cruz. Não, mas é bom guardar o sábado. E aí ele fala, bom, mas se você guarda excessivamente o sábado vai ser um Cristo para você. Não, mas é bom guardar o sábado. Então guarda. Mas se você quiser comer churrasco no sábado, pode, tá? Não, mas eu penso que guardar o sábado é bom, mesmo porque sábado foi feito para ser santificado. Aí Jesus está falando, bom, mas eu sou o sábado. Não, mas eu quero guardar o sábado, então guarda. Aí um belo dia você percebe que o sábado é um obstáculo para você fazer aquilo que você gostava de fazer.
E como você tem de guardar por si só, de repente você está sofrendo. E de repente, neste sábado mesmo, antes do findar do dia, você comete alguma coisa que não podia fazer no sábado. Aí você fica todo arrependido. Nossa, pequei, violei o sábado. O Espírito Santo, ele está falando, não entendeu nada. E Jesus está falando, mas eu já te falei, eu sou o sábado, né? E aí a gente fica, não, mas eu queria o sábado para guardar, sabe? E Jesus está falando, guarda a minha palavra, né? Não, mas é pouco. Não, mas você não dá conta de guardar toda a palavra, é palavra para a vida. Você precisa de uma eternidade para guardá-la. Não, mas é pouco, porque tem quantas páginas? Aí você olha lá e fala, olha, tem mais de 2.000 páginas. Não, eu já li 3.000 páginas de muitos livros, a Bíblia é só mais um. É a palavra de Deus, não é? É ela que te conduz agora. É o Espírito da palavra que te transforma. É o poder do Evangelho. Não, mas é cultura. Não, mas eu não estou nesse negócio. É religião, mas eu não estou nesse negócio. Deus está falando. Então você cumpre, você obedece a palavra. Mas é pouco. Mas não, mas é só a palavra, porque é muito caso você queira obedecer de verdade. E é o suficiente também, porque é vida eterna. Ah, mas deixa eu desfrutar um pouquinho da minha própria força, dos meus próprios esforços, para mostrar para ti, ó Deus, que eu sou capaz. E o pai fala, olha, não precisa. E o filho fala, eu já me entreguei na cruz por você. E o Espírito Santo fala, não, mas já estou habitando na sua vida. E você fala, é pouco. Vê o dilema da igreja de Gálatas, irmãos? Nossa, nem parece com a nossa igreja, né? Pois é. O Evangelho demonstra a maior justiça de Deus, não é? Aí Gálatas 1,6, Paulo está falando aqui para esta igreja, e ele fala, olha, estou chocado de que vocês estão desviando da promessa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Depois ele fala, olha, se vir um anjo, o texto anjo, bem traduzido, é mensageiro. O mensageiro poderia ser alguém que chegava de cavalo e trazia a carta, mas podia ser um anjo também. E Paulo fala, olha, se vir do céu e trouxer um evangelho, além do que eu já anunciei, é maldito. Bom, mas parece que é tão bom viver debaixo de maldição, né? A aflição que eu tenho muitas vezes é com rede social também, é porque sempre aparece crentes e pastores que são maiores do que o Evangelho, maiores do que a graça de Cristo, e que sempre estão inventando moda. Hoje mesmo estava olhando e um pastor falando que nenhum dos dois arcanjos teria capacidade de lutar mesmo com as trevas e vencer, senão por intervenção de um terceiro arcanjo, que a Bíblia nem narra o nome. Bom, se a Bíblia não narra, é para eu nem compreender quem é este arcanjo. E que Satanás poderia com muita facilidade destruir, derrotar o arcanjo Miguel e o Gabriel. Bom, mas não destruiu até hoje, né? E a gente fica engodado com isso. Olha, mas é mesmo. Será que eu tenho maldição hereditária? Será que o espírito do inimigo vai me pegar? Será que se eu fechar os olhos para orar, eu vou cair possesso? Será que quando eu vou orar e dobro os joelhos e elevo a cabeça para o céu e fecho os olhos, eu abro um portal para conversar direto com Deus? Aí Paulo fala, não, isso aí é lei. Isso é invencionice humana. Pois é, mas vou até descobrir pela Bíblia também que o nome da primeira mulher de Adão não foi Eva, foi Lilith, né? Não, mas não está escrito isso. Não, mas está escrito, eu já li, né? E tem uma conspiração imensa aí no mundo cósmico, no mundo espiritual, é Lilith. E Lilith é a esposa de Satanás. Não, mas não está na Bíblia. Não, mas está, procure o que você acha. E a gente sai inventando um bocado de coisa. Aí Paulo fala, olha, este evangelho não é o de Cristo. E eu estou perturbado porque vocês estão desviando com muita facilidade do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Tempo atrás, um irmão chegou lá em casa com uma oferta e entregou
para mim e para a Graça. Pediu para a gente orar por ele. A gente orou. Aí falou, pois é, mas Deus falou que essa oferta é para o sacerdote. Não, a gente vai usar ela para o sacerdócio. Não, é para o sacerdote. Quem é o sacerdote? Não, é para você, pastor. Eu fiquei assim, eu nem sou levita, né? Mas tá bom, aí deu. Aí, que bom, irmão. E aí a gente investiu aqui. Como também o forro da igreja. Chegou outro e falou, olha, é sua essa oferta, faz dela o que você quiser. 5 mil. Quanto ficou o forro? 4.900 e pouquinho. 5 mil. Então, deu forro. Né? E a gente fica inventando moda, em nome da religião, olha, eu vivo pela fé. Aí a Bíblia está falando, o justo viverá pela fé. Sim, não, mas aí você traduz direito, o justo pela fé vive. Olha, não é isso não, né? Não, uma profecia, uma oferta, uma bênção. Não, irmãos, não funciona assim. Evangelho você vive, é simples, palavra de Deus. Bom, mas eu queria que o pastor orasse por mim, ora. E quanto o senhor cobra? Pois é, esse é o grande problema, está preso à religião. Mas eu acho que ele não vai querer orar por mim, né? Irmãos, você é sacerdote, todos somos. A beleza do Evangelho é que Cristo levanta uma geração sacerdotal, mas a gente quer que um só lidere sobre nós, como a tradição judaica. Aí Jesus está falando, não, mas todos vocês, aí eles falam, não, mas um só. E a gente fica sentado e ele vem e ministra, aí a Bíblia está falando, mas todos celebram, e a gente fica, não, mas um só. Todos adoram, não, mas um só. Mesmo porque, você foi circuncidado ao 8º dia, aí para quem não sabe, você fez cirurgia de fimose para os homens? Não, pois é, para ser sacerdote dentro da estrutura de Levi, precisa. Mas eu tenho medo. Pois é, você nem precisa fazer também, você está na graça. Amém? E aí, irmãos, eu não vou prolongar muito, eu só quero propor aqui, Gálatas 1:6 e 3:13, traz o espanto até para o próprio apóstolo Paulo. Passaram radicalmente do evangelho da cruz de Cristo para a ostentação humana, e começaram no espírito e estavam findando e aperfeiçoando na carne. O óbvio do reino é de que se termina do mesmo jeito que começou. Quem começa no espírito, termina no espírito. É assim que é. Este é o reino de Deus. E para eu começar no espírito, não é por mim mesmo, é porque Deus propôs. E o que Deus propôs? Propôs santificar a cada um de nós. Propôs nos regenerar, nos trazer uma nova natureza. Viva por isto. Características perigosas do falso evangelho, irmão. Falso evangelho, olha que todos vocês vão pasmarem. O evangelho sem sangue derramado é falso. O evangelho sem cruz é falso. O evangelho sem a demonstração do amor de Deus mediante o sacrifício do Filho é falso. O evangelho sem poder para transformação dos que o ouvem é falso. O evangelho que não gera constrangimento é falso. O evangelho que só gera constrangimento também é falso. O evangelho da justiça própria é falso. Tá? O evangelho que não desnuda o homem e esvazia o seu ego é falso. O evangelho que precisa encher a bola do homem é falso. O evangelho que precisa da minha ajuda para o seu sucesso é falso. O evangelho que me permite flertar com o pecado é falso. O evangelho que me entende e não cobra de mim entendimento e nem mudança e nem responsabilidade para com o reino de Deus é falso. O evangelho que me permite acrescentar adereços é falso. O evangelho da ação social é falso. O evangelho das boas ações humanas é falso. Nenhum destes evangelhos ou desse tipo de evangelho deve nos representar. O evangelho que nos representa é o poder de Deus para a transformação de todos quantos creem. Bom, mas eu sou judeu, aí Paulo está falando dos judeus. Não, mas eu sou grego, aí Paulo está falando dos gregos também.
É só isto. Bom, mas é tão pouco, eu queria fazer mais. E ele vai falar, não faça. Mas e quem sabe a gente faz marmita para levar para os que estão em estado de condição de rua, mas que estão lá porque optaram levar esta vida, fica mais próprio comprar drogas e consumir ali. Aí a Bíblia está falando, não faz. A gente vai e faz. Olha, mas eu sou cristão, é porque eu estou com dó. Bom, mas você está dando comida para ele? Estou. Ele vai continuar comprando pedras de crack e consumindo. Não, mas a gente fala do reino de Deus, não vai adiantar. E a gente saiu daqui e fez um bocado de marmita e a gente foi distribuir no centro. Aí vem um baixinho, fortinho, olhou para mim, isso é fato, e falou uma palavrazinha lá e falou, né, varão? Falei, ora por mim. Aí eu saí e falei para o outro irmão, você está mais próximo dele, ora. Ele ficou grilado comigo, queria brigar comigo. Eu vou brigar com você, está me desprezando? Falei, não, cara. Quem estava aqui? Pois é, queria brigar comigo. E foi enchendo o saco, eu saí dele, enchendo o saco, eu saí dele. Aí já comecei a olhar para cima e olhando um local mais escuro, e fui indo para o escuro. Não tem câmera aqui. E se esse cara avançar, eu vou dar uma surra nele. Não, mas é o evangelho, você tem que deixar ele vir bater na sua cara. Irmãos, eu não sou otário. Eu sou cristão, regenerado, transformado, mas com a natureza ainda que predisposta. Então, olha, vai me tirar do sério. É melhor não tentar, não vai dar certo. E a gente fica, olha, mais 3 boas ações hoje, porque agora eu sou crente, e faz assim, escoteiro mirim. Não, você é cristão, você não é escoteiro mirim. Eu quero atravessar uma velhinha na rua, ela vai ficar brava porque ela não queria atravessar. 3 pulinhos para cima, um soco nos peitos, batismo com o Espírito Santo. Mentira. E aí eu fui fazer um casamento também. E o rapaz era de matriz cristã evangélica e a moça de matriz católica. Tatiana lembra, Lúcia lembra. Olha, é casamento ecumênico, você já fez? Não, mas vamos lá. E o padre do lado. Aí, agora, você estende a mão e ora pelo casal. O padre falou, eu levantei a mão esquerda, de propósito. E ele pegou a mão esquerda e abaixou e falou, a esquerda não. E eu tirei e falei, eu sou canhoto. Entendem a gravidade da coisa, irmãos? E na Idade Média eu estaria morto, porque o canhoto era filho do diabo, fogueira santa, da Inquisição. Religião. Aí o Evangelho está falando, Deus salva o canhoto, Deus salva o destro. Aí a religião está falando, o canhoto vai para o inferno. E ele não pode estender a mão esquerda porque é maldição. Mas por quê? Não é tradição judaica, Satanás é canhoto. Quem diz? A Bíblia não diz. Não, a religião diz. Eu não sou religioso. Amém? Então, a missão da igreja não é deter o evangelho, mas é viver e proclamar a palavra de Deus. Não é missão da igreja tentar criar ornamentos. A missão da igreja é única e exclusivamente viver a mensagem do evangelho de forma pura, de forma simples, sem ritos, sem escravização. E o que passa disto, irmãos, além do evangelho, é de procedência maligna. Concluindo, aquilo que você era capaz de fazer, Deus fez, não precisa de você. Aquilo que estava ao seu alcance, ou que estava longe do seu alcance, Cristo aproximou. Aquilo que não podia gerar o Espírito, não podia gerar, o Espírito Santo gerou. Se somos usados pela palavra, logo somos responsáveis pela palavra e pelo reino de Deus, e o reino de Deus nos conduzirá. Se somos usurpadores da palavra, não somos representantes legítimos do reino de Deus. O evangelho é poder de Deus e não de homens, nem de igreja e nem de sistemas.
O que Deus promete pelo seu Evangelho, Ele cumpre na sua vida. Na sua vida. O Evangelho já te salvou, já te redimiu, te resgatou, te pôs em condição de igualdade. Você pode alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu preciso? O que eu pago? Nada. Aceita a fé cristã, obedece a palavra e viva por isso. É pouco, mas é só isso. É para você não se enfadar mesmo. Bom, mas eu quero jejuar. Pode. Eu quero santificar a minha vida. Pode. Não, mas é para Deus revelar os segredos da igreja, para eu chegar e dar checkmate. Olha, checkmate, descobrir o seu pecado. Não é função sua. Não, mas Deus me perturbou para isso. Deus não te perturbou para isso. É você que está perturbado. Amém? Se eu peço perdão, eu tenho que me retratar. Não posso pedir perdão. Vivam com isso. Eu vivi com isso para preparar esta mensagem hoje. Doeu no meu coração. Quero partilhar um pouquinho com vocês. Amém?